O que você diria se eu te contasse que alguém equilibrou outra pessoa na cabeça enquanto subia escadas? Ou que um cara literalmente arremessou uma máquina de lavar só para quebrar um recorde? Parece loucura, né? Mas isso é só o começo. No vídeo de hoje, vamos mostrar os 15 recordes mundiais mais estranhos que vão te fazer pensar como é que as pessoas têm essas ideias. Tem de tudo, desde manobras físicas insanas até coleções mais estranhas do que você pode imaginar. Sério, quem coleciona coisas de hambúrguer? Tem alguém que faz isso. Ah, e também tem um cachorro com o rabo mais longo que você já viu. Então fica por aqui, porque desde estalar os dedos em uma velocidade absurda até surfar ondas gigantes, esses recordes vão explodir sua mente. Qual você acha que é o mais estranho? Número 1. Vamos começar com uma das façanhas mais impressionantes já registradas. Dois irmãos do Vietnã, Giancook Niep e Giancook Co, conseguiram o recorde mundial de maior número de escadas subidas enquanto equilibravam uma pessoa na cabeça. Esses caras não são acrobatas comuns, eles subiram 100 degraus em incríveis 53 segundos na histórica Catedral de Girona, na Espanha. E não, eles não estavam se segurando ou fazendo cavalinho. Um dos irmãos literalmente equilibrou o outro na cabeça o caminho todo para cima. Esse recorde foi estabelecido em dezembro de 2016, o que significa que está invicto há mais de 7 anos. Você consegue imaginar treinar para isso? Um movimento errado e você acaba no hospital. Esses irmãos estão em um nível à parte. Número 2. Agora vamos mudar para algo que não só exige equilíbrio, mas também ser mestre no breakdance. Conheça Takahiro Igarashi, também conhecido como Vashitaka, o cara que tem o recorde de mais saltos consecutivos com uma mão. O que isso significa? Bom, imagina pular por aí só com uma mão, sem usar os pés, e não só por alguns segundos. Takahiro conseguiu fazer incríveis 170 saltos com uma mão, sem parar. É como fazer uma parada de mão, mas se impulsionando do chão para pular enquanto se mantém só na mão o tempo todo. Esse recorde foi estabelecido em novembro de 2020, e não é difícil entender o porquê, não é algo que você treina casualmente na sua sala. Número 3. Agora, vamos falar de um recorde que envolve pura força bruta e resistência. Conheça Frans Maunier, um homem que segurou 4 motocicletas acelerando ao máximo por mais tempo do que qualquer outra pessoa já registrada. Sim, você ouviu certo, 4 motos puxando em direções opostas, e ele as manteve contidas usando só a própria força. Frans conseguiu segurar essas motos por absurdos 24 segundos, sem ser arrancado do chão. Pensa só por um segundo, cada moto estava tentando sair em uma direção diferente, e Frans simplesmente ficou lá, segurando elas como se não fosse nada. Esse recorde foi estabelecido em julho de 2015, e sinceramente, é difícil imaginar que alguém seja forte ou louco o suficiente para superar isso. Quanto tempo você acha que aguentaria antes de ser arrastado pelo chão? Número 4. An Yui, um motorista profissional de acrobacias, tem o recorde da volta mais rápida em cavalinho lateral no circuito de Nürburgring, um dos autódromos mais famosos do mundo. E o que é um cavalinho lateral? É quando você inclina um carro sobre apenas 2 rodas e continua dirigindo assim. Parece impossível, né? Mas An Yui fez isso durante uma volta inteira, cobrindo a pista em apenas 45 minutos e 59 segundos. Pode parecer devagar para uma volta, mas quando você percebe que o carro estava equilibrado em 2 rodas o tempo todo, é inacreditável. Esse recorde foi estabelecido em novembro de 2018, e dado quão arriscado e preciso é esse truque, não parece que alguém vai superá-lo tão cedo. Imagina o foco e o controle necessários para não capotar o carro durante tanto tempo. Você acha que conseguiria fazer sequer uma curva? Número 5. Agora vamos mudar um pouco com um recorde que envolve trabalho em equipe entre um humano e um cachorro. Eles quebraram o recorde de maior número de saltos de corda por uma pessoa e um cachorro. Imagina isso, Makoto girando a corda e seu cachorro saltando em perfeita sincronia. Juntos, eles conseguiram fazer 58 saltos em apenas 1 minuto. Fazer um cachorro se concentrar por tanto tempo já é impressionante, mas pular corda junto? Isso é outro nível. Esse recorde foi estabelecido em maio de 2015, e dá para entender o porquê. Fazer um cachorro se manter focado, pular na hora certa e não se enroscar na corda é uma missão. Quantos saltos você acha que conseguiria fazer com seu animalzinho? Número 6. Agora vamos falar de Keon, um cachorro da raça Wolfhound irlandês, com o rabo mais longo já registrado em um cão. Esse cachorro impressionante vive na Bélgica, e seu rabo mede exatamente 76,8 centímetros, mais de 30 polegadas, o que lhe rendeu um lugar no livro dos recordes. Para você ter uma ideia, isso é mais longo que o braço de muita gente. Keon estabeleceu esse recorde em 2015, e nenhum cachorro conseguiu superar desde então. Você consegue imaginar esse rabão balançando pela casa?
Já teve um cachorro com um rabo destruidor? Número 7. Vamos falar de algo deliciosamente bizarro, a coleção de itens relacionados a hambúrgueres de Harry Sper. Esse cara, da Flórida, tem a maior coleção de coisas em formato de hambúrguer ou relacionadas a hambúrgueres. Sua coleção inclui mais de 3.000 itens, desde telefones em forma de hambúrguer até móveis. A obsessão de Sper com hambúrgueres começou nos anos 80, e ele vem colecionando desde então. Ele até tem uma motocicleta personalizada que parece um hambúrguer gigante. Seu recorde foi estabelecido em 2014, e continua firme. Já pensou em colecionar algo tão único assim? Número 8. Lois Gibson, uma artista forense do Texas, ajudou a prender mais de 1.000 criminosos com seus desenhos. Sim, ela literalmente desenhou o caminho para resolver crimes durante décadas. Lois começou sua carreira nos anos 80, e desde então, seus retratos faciais incrivelmente detalhados ajudaram a resolver inúmeros casos. Ela detém o recorde mundial do Guinness como a artista forense mais bem-sucedida, título que conquistou em 2004. Seus esboços são tão precisos que já ajudaram a solucionar alguns dos casos mais difíceis. Você acha que conseguiria reconhecer alguém só por um desenho? Número 9. Johann Spencrona é o cara que arremessou uma máquina de lavar mais longe do que qualquer outra pessoa no mundo. Sim, você leu certo. Esse homem forte sueco lançou uma máquina de lavar a impressionantes 4,45 metros em 2020, estabelecendo o recorde mundial. Consegue imaginar a força necessária para arremessar algo tão pesado tão longe? Uma máquina de lavar pesa em média de 70 a 80 quilos. O recorde ainda está em pé, e é difícil imaginar que alguém consiga quebrá-lo tão cedo. Você já teve dificuldade em só mover sua máquina de lavar? Agora imagina arremessá-la. Número 10. Agora temos Rasputin, uma cabra da raça Valizer de pescoço preto, com chifres tão massivos que lhe renderam um recorde mundial. A envergadura de seus chifres mede impressionantes 138,4 centímetros. Os chifres de Rasputin são tão largos que ele provavelmente tem dificuldade em passar por portas estreitas. Esse recorde foi estabelecido em 2017, e é seguro dizer que não muitas cabras estão por aí tentando superá-lo. Você consegue imaginar ter que equilibrar todo esse peso na cabeça todos os dias? Acha que Rasputin está orgulhoso de seus impressionantes chifres ou já está cansado de tanta atenção? Número 11. Vamos conhecer Martin Mings, um ciclista profissional de BMX que detém o recorde de mais giros sobre a roda dianteira em 1 minuto. Agora você deve estar se perguntando, o que é um giro sobre a roda dianteira? Bom, é um truque de BMX em que o ciclista se equilibra na roda dianteira da bicicleta, levantando a traseira e girando em um círculo fechado. Parece uma loucura, né? Matt conseguiu fazer 56 giros em apenas 60 segundos. Essa façanha exige uma força central incrível, equilíbrio e provavelmente um controle sério do ouvido interno. Esse recorde foi estabelecido em 2013, e ninguém conseguiu superá-lo desde então. Mais de 10 anos de Matt girando em direção à história. Só de pensar nisso já fico tonto. E você, quanto tempo acha que aguentaria tentando isso? Número 12. Agora vamos falar de algo realmente épico, a maior onda já surfada, conquistada por ninguém menos que Sebastian Seldonier. Em outubro de 2020, na costa de Nazaré, Portugal, Seldonier surfou uma onda impressionante de 26,21 metros. Imagina uma parede de água mais alta que um prédio de 8 andares vindo em sua direção, e ao invés de fugir, você decide surfar nela. A incrível façanha de Sebastian foi oficialmente reconhecida em 2022, e agora ele detém o recorde mundial. As ondas de Nazaré são lendárias por seu tamanho e poder, mas ninguém tinha conseguido surfar uma tão grande antes. O recorde anterior pertencia ao surfista brasileiro Rodrigo Coxa, mas Sebastian levou isso para outro nível. Já se passaram 2 anos desde que ele conquistou essa onda monstruosa, e eu fico curioso, como você se sentiria ao encarar algo tão gigantesco? Número 13. A Chita Furman, que é meio que uma lenda no mundo dos recordes bizarros, detém o recorde de virar o maior número de ovos de cabeça para baixo em xícaras, usando apenas o sopro. Ele teve que soprá-los para que virassem de ponta cabeça, usando apenas o ar, sem quebrá-los. Esse cara basicamente desafiou a gravidade. Ele conseguiu virar 67 ovos em apenas 1 minuto, no dia 9 de novembro de 2015, em Londres. E não eram ovos especiais, eram ovos normais comprados no mercado local. O recorde está em pé há mais de 8 anos, e ninguém conseguiu quebrá-lo desde então. Sim, o trocadilho foi intencional. Honestamente, eu mal consigo quebrar um ovo sem fazer bagunça, imagina virá-lo só com o sopro. E você, acha que conseguiria? Número 14. Agora vamos falar de alguém que dominou a arte da flexibilidade e do controle corporal, Tanushri Petrod.
Ela tem o recorde de maior número de voltas completas do corpo enquanto mantém uma postura de parada de peito. E o que é uma parada de peito? Imagina isso, você se deita com o peito no chão, arqueia o corpo para trás e gira as pernas num círculo completo, tudo isso mantendo o peito no chão. Basicamente, é um movimento de pretzel humano, e é tão difícil quanto parece. Tanushree, com apenas 11 anos, conseguiu fazer 42 voltas completas do corpo nessa posição em 1 minuto, estabelecendo o recorde em 2021. Essa façanha incrível tem apenas 3 anos, mas eu ficaria surpreso se alguém superasse isso em breve. Digo, você acha que conseguiria torcer o corpo sequer pela metade, quanto mais completar 42 voltas? Número 15. Para terminar, vamos falar de um recorde que literalmente está pegando fogo, a façanha impressionante de Adriana Irene Macias Hernandes, que detém o recorde de maior número de velas de aniversário acesas com os pés em 1 minuto. Sim, você ouviu direito, ela usou os pés para acender velas, não as mãos. Adriana, que nasceu sem braços, estabeleceu esse recorde na cidade do México em 2022, acendendo incríveis 11 velas em apenas 60 segundos. Imagina a coordenação, o foco e o equilíbrio necessários para segurar um fósforo entre os dedos dos pés, acendê-lo e depois acender aquelas velas, tudo isso enquanto corre contra o tempo. O recorde é bem recente, com apenas 2 anos de idade. Você acha que conseguiria tentar quebrá-lo?